Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor e estamos gravando o estudo bíblico neotestamentário, agora estudando Atos dos Apóstolos. Terminamos o capítulo 14, fim da missão de Paulo e Barnabé, e agora nós vamos iniciar o capítulo 15, controvérsia em Antioquia. Nós utilizamos para fomentar o estudo e para nos dar subsídios nos nossos comentários esse livro, Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel, que é um livro muito bom, que tem nos ajudado bastante. Então, como atualmente fazemos, vamos ler o texto e a seguir tecer os nossos comentários despretensiosos. Controvérsia em Antioquia. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncisardes, conforme a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos para tratar da questão. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo que Deus fizera por meio deles. Veja só, essa controvérsia de Antioquia mostra o espírito da letra, principalmente presente no farisaísmo arcaico, que se preocupava mais com os rituais externos e não necessariamente com a espiritualização dos indivíduos, dos seres reencarnados, dos seres espirituais. A Bíblia de Jerusalém tece um comentário precioso sobre essa parte. Ela vai dizer assim: os acontecimentos desse capítulo suscitam diversas dificuldades, como a divergência dentro da própria comunidade. A Assembleia entrega a Paulo um decreto sobre as observâncias de pureza ritual imposta aos cristãos vindos da gentilidade. Mais tarde, porém, Tiago parece notificar este mesmo decreto ao apóstolo, parecendo supor que ele não o conheça. Essas dificuldades explicar-se-iam se admitíssemos que Lucas englobou numa só duas controvérsias distintas e as soluções diferentes que lhe foram dadas. Uma controvérsia na qual tomaram parte Pedro e Paulo sobre a obrigação da lei judaica para os gentios convertidos, e outra posterior, suscitada pelo incidente de Antioquia, na qual Tiago, na ausência de Pedro e Paulo, desempenhou um papel preponderante acerca das relações sociais entre os cristãos vindos do judaísmo e os provenientes da gentilidade. Todo contato com o gentio acarretava para o judeu impureza legal. Então aqui são duas questões diferentes, Nós devemos nos lembrar que na obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, tem uma parte que está mais ou menos no meio do livro, que Emmanuel chega a anotar que aquele momento foi um momento sensível da igreja cristã nascente, que experimentou a sua quase ruptura, que foi justamente esse cisma, essa dissensão entre Paulo e Tiago, porque Tiago exigia a circuncisão de todos, principalmente os gentios, e como em observância à lei de Moisés, Tiago ele acreditava na proposta do Cristo, era cristão, mas tinha uma base muito forte do judaísmo, de seguir a lei de Moisés, e isso foi também o que salvou a igreja até aquele ponto, porque como ele se relacionava também com os fariseus da época, ele tinha influência, aquilo evitou muitas perseguições, prisões, e fez com que a igreja mantesse as portas abertas. E naquele momento de experimentar a cisão, Paulo também não conteve o seu ímpeto, a sua assertividade, e acabou estabelecendo ali um entrave. E pediu que Pedro resolvesse. E Pedro, num ápice de humildade, lembra-se do Cristo na cruz e lembra que a cruz é uma ponte. E que ele faz um autoconfesso, falando da sua negação ao Cristo, que ele mesmo havia errado muito, e que todos ali da igreja sabiam disso, e que ele não iria se meter nessa confusão, e que a gente tinha que procurar viver em paz,
E aí pede que Paulo prossiga com as discussões, né, da noite, das discussões evangélicas, os raciocínios que eles faziam, e aí acaba quebrando, né, aquele clima pesado de cisão. Então, veja que essa controvérsia já existia. Aqui nós estamos falando especificamente dos gentios. Essa foi a controvérsia em Antioquia. Tá, tudo bem, vocês foram prelecionar e falar de Jesus para os gentios, mas os gentios, para os judeus, são impuros. E todo contato com alguém impuro gera também impureza em nós. Eles precisam se submeter à lei de Moisés. Se Jesus não veio destruir a lei, mas sim dar descumprimento, é necessário que primeiro cumpra esses ritos para depois a gente falar de evangelho. Era a ideia extremista, radical de alguns. E aí Lucas, então, como eram duas faces de uma mesma moeda, né? Lucas conclui e resume nesse trecho. Caio Bachuta também vai falar desse assunto, né? E ele vai dar o título de Início das Querelas Dogmáticas. E era exatamente isso. Para eles, a circuncisão era um dogma, era um rito externo que tinha um símbolo, que para a época de Moisés tinha uma razão de ser, inclusive de saúde, mas que não cabia mais preservar esses antigos ritos, né? Porque a verdadeira pureza, a pureza espiritual, é a pureza de pensamentos, a pureza de coração, a pureza de uma conduta, e não tem nada a ver com ritos exteriores, batismo, circuncisão, né? Enfim. E aí Caibá vai dizer: o culto externo e o dogmatismo têm sido os terríveis adversários da religião. Os princípios morais e científicos, que são na verdade o fundamento, acabam tendo pouca importância ou são pouco valorizados. Caibá, ele tem uma postura crítica em relação à igreja, sobretudo à igreja católica, né? Quando ele fala de religião aqui, ele está se referindo especialmente à igreja católica, à religião católica. Tem algumas pessoas que divergem do conceito de Caibá, que nós respeitamos, né? Mas o que a gente está querendo trazer aqui à baila é que a reflexão que ele faz sobre as querelas exclusivamente dogmáticas é importante. É isso que a gente quer trazer aqui para o nosso estudo. Porque, de fato, a circuncisão para os gentios tinha uma importância dogmática, porque, hajamos de convir, um gentio pode ter uma elevação espiritual e uma consciência muito mais ampliada do que alguém que teoricamente segue todos os mandamentos de Moisés, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é assim que a gente se mede. E aí ele vai falar um pouco da circuncisão. Circuncisão, prática adotada nos primitivos tempos por Moisés como operação preventiva de uma moléstia que graçava entre os judeus devido ao clima em que se achavam. Então aqui ele vai dar uma explicação para esse ritual, que era antes de tudo um ritual de saúde, e que mais tarde foi utilizado como dogmatismo. E é interessante porque ele vai chamar essa parte, né, dos cristãos que ainda davam valor a esses ritos de fariseus cristãos. É análogo ao batismo, né? Não é porque eu estou imergindo em águas que eu estou limpando e depurando a minha mente e a minha consciência. Para que eu possa lavar a minha consciência, eu realmente preciso arrepender-me dos meus pecados, expiar e reparar o delito que eu cometi. Não há mágica, né, na criação. E aí ele vai dizer mais. Felizmente, o colégio apostólico repeliu com toda a energia esse enxerto que os falsos discípulos pretendiam fazer na árvore do cristianismo. Parêntese, né? Opinião nossa pessoal. Não necessariamente o fato de alguns cristãos terem abraçado essa ideia faz com que a convicção deles não seja autêntica, né? Como ele fala aqui de falsos discípulos. Eles podem ter uma convicção autêntica, mas era uma convicção imiscuída com esses ritos dogmáticos. Não era uma convicção plenamente depurada. Acredito particularmente que seja mais uma leitura, né, dos eventos, como aconteceram, do que efetivamente uma resolução íntima, né? Mas nosso respeito aqui à opinião de Caibá. E congregados em Jerusalém demonstraram que os corações não se purificam nos cultos, mas pela fé sincera que Deus nos concede. Perfeito comentário. E é isso que a gente quer trazer, né? Porque
Muitos de nós ainda hoje acreditamos, mesmo no espiritismo, que indo no centro, tomando água fluidificada, tomando passe, né, assistindo as preleções, todo domingo, naquele mesmo horário, a gente já está salvo. Alguns ainda acreditam nisso, né? E é interessante a gente pensar que se a gente não dedica tempo na nossa reforma íntima, mudar os nossos pensamentos, né, ter uma conduta nova, rasgar o homem velho, construir o homem novo, a gente não vai sair do lugar. E é por isso que na literatura mediúnica, fartamente, a gente vê notícia que os espíritas estão desencarnando mal. Por conta desses velhos dogmas, heranças aí das religiões anteriores, que a gente vem abraçando. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.